Salve galera, tudo bem? Me chamo Henrique Eduardo Souza, venho trazer para vocês o vídeo 7 do curso de ASP.NET MVC. Qual que é a ideia desse vídeo 7, Henrique? Trazer para vocês toda a parte de ADO e de Entity Framework, óbvio, com uma ideia onde eu mostro até diferenças de performance entre os dois, mas espero que vocês estejam gostando. Até aqui, metade do curso já se foi. Vem comigo, segue o canal e bora acompanhar. Esse vai ser um conteúdo dividido em 3 partes. Então, nada de enrolação, bora começar. Abraço, pessoal! Boa noite, pessoal. Esse é um capítulo bem legal, faz uma abordagem a acesso a banco de dados, não só com Entity, tá? Então eu vou mostrar para vocês, quem não conhece a DO, o Entity Framework é o ORM que a gente tem do lado do .NET. Então ele tem bastante recurso, cara. Eu usei N-Hibernate, né? E usei Hibernate em Java também. É a mesma coisa que a gente tem um ADODB, que é a mesma coisa que um JDBC. Apesar que o JDBC é muito parecido com ODBC, que é um provider ali, um plugin de acesso a banco um pouco mais, eu diria que mais arcaico ou com menos recursos que a gente tem no próprio ADO, né? Então, o ADO ele tem bastante coisa, inclusive coisas assíncronas. Então, você consegue trabalhar de maneira assíncrona aí com acesso a banco de dados. Então, por exemplo, com SQL Server, eu consigo rodar uma proc e ficar pegando feedback dessa proc em tempo real. Por exemplo, sabe aquelas proc que você tem, não sei vocês, mas eu já trabalhei em lugares que tinham procedures que eram tipo 2.000 linhas, processava 1 milhão de registro. Então caía um bocado de registro ali, entrava um lote para processar e a procedura ia lá, pumba, pumba, pumba. Aí os caras faziam o quê? Deixava a aplicação ouvindo até cair a conexão. Ou então chamava e deixava o negócio rodando até matar a conexão, para deixar o objeto rodando. Então, com esses modelos assíncronos, dá para eu ficar ouvindo, caso eu coloque steps na minha procedure, de processado 10%, 20%, 30%, caso você queira ver, né? Se você não quiser ver, não precisa, mas dá para fazer também. Então, a ideia do Entity Framework ele veio para facilitar muita coisa. Resolve, é a bala de prata do mundo da conexão com o banco de dados? Cara, não é. Todos sabemos que facilita, ajuda muito, ajuda muito. Mas ainda tem o problema da leitura no banco de dados. Todo select, se não for bem feito dentro do Entity Framework, se a ordem dos tratores tiver errada, o viaduto sai tudo torto. Quando você tem um usuário, 10, 50, mais que isso você começa a sentir a performance. Então, o grande ponto que vale a pena você ressaltar aqui com o Entity Framework é até mesmo segmentar ali as consultas de uma maneira mais ad hoc, que a gente chama. O que é ad hoc? Todo mundo sabe o que esse termo significa? Quando vocês escutarem alguém falar de um termo, faz uma query ad hoc. Ad hoc nada mais é do que você escrever a query por si só, né? Então é o simples manejo de você escrever uma query em select, blá blá blá, fazer você mesmo os joins, porque ninguém melhor que você para conhecer o seu cenário de banco de dados, o que é inner, o que é left, o que é right, o que é outer. Você mesmo montar os seus joins e assim executar esse select. Uma vez que esse select está bem parametrizado, pode ser executado no plano de execução do próprio banco de dados, ele vai começar a responder melhor. Mas, dependendo de como você fizer o select aí no Entity, é ruim. E aqui eu abordo outro ponto que eu vejo a galera de .NET comer bola direto, pessoal. Direto. Que é criar listas. Inclusive eu estava fazendo isso até agora e ninguém me questionou. Mas enfim. E aí eu vou mostrar para vocês outro ponto que é importante antes de você criar uma lista de objetos que você quer fazer um add range aqui. É importante que você saiba quantos itens você vai colocar. Mas enfim, vamos lá. Vamos conhecer primeiro um pouquinho desse cara. A gente bateu um puta papo sobre ele e fazer uma introdução básica aqui sobre o Entity Framework. Qual que é o principal ponto do Entity Framework, né? É facilitar tudo isso que a gente tem aqui, usando ADO. Então, como é que eu uso ADO? Primeiramente, o que é o ADO? ActiveX Data Object.
que é o objeto de acesso a dados com .NET. Então, antigamente, era muito comum a gente usar isso, porque era muito rápido. Era mais rápido do que usar os outros métodos que no .NET tinha, que o pessoal de Java tirava sarro. O pessoal de Java tirava sarro porque falava, você arrasta uma caixinha aqui, ó, conectar, fazer sistema de pizzaria. Ele gera um sistema de pizzaria para você. Isso era .NET na versão até 2.0, vista na ênfase da galera de... Que era tudo muito drag and drop, né? Prejulgava .NET muito a esse modelo. Porque realmente, de fato, a versão 1.0 e a versão 2.0 foi muito disso. Então tinha-se muito esse conceito de ter ali os drivers para conectar tudo, até web, tá? O ASP.NET Webforms, nossa, tinha muitos componentes que se baseavam nesses caras, mas por trás ele tinha um monte de comportamento que ele levava. Eu sempre fui muito a favor do ADO, porque quando eu estava estudando na época, isso meados de 2002 para 2003, eu era um programador Java. E o que eu mais sofria no Java era o ODBC, que quando eu comecei a olhar esses caras aqui, eu consigo gerenciar o ciclo de vida da minha conexão. Tem um objeto de comando que eu disparo o comando e consigo reutilizar. Tem o data reader, tem um data adapter que eu quero passar uma query tabular direto, ele já me devolve. Pô, isso aqui é mais legal que o JDBC, né? E aí eu comecei a estudar muito .NET, mas só... .NET não, na época era C#, só com isso aqui. Então, fazendo acesso a vários bancos de dados, montando várias queries ali dentro, comecei a aprender. Eu falei, puta, legal isso daqui. Legal, é rápido, atende bem. Não era comparado na época que a gente tinha da aplicação de Java lá, que era muito maior. E a quantidade de bases que a gente acessava com Oracle. Era muito bom acessar a DO com SQL, com Oracle. Demorava, 6 meses para sair o driver da Oracle, a gente tinha que voltar para o ODBC. Então, quando tinha bases SQL, a gente começou a aprender para... Quando o cliente tinha uma base SQL, a gente começou a aprender para fazer aplicativos em C#. Porque boa parte dos meus aplicativos na época em Java eram consoles que faziam processamento. Eu fazia muito robô. Robô que o cara joga um Excel na pasta, abre linha, né, do arquivo, saiu uma cartela assim, aí a gente tinha que separar os valores para dar o valor certinho. Então você mandava os 50, R$1, 10 centavos, e aí mandava para o birô de impressão fazer a impressão desses itens. Então era um processo grande que rodava, que não era RPA, mas eram uns robozinhos. A gente falava robô, mas não era robô aquilo, né? Era nada mais do que um processo em batch. Legal. E como é que eu uso esse trem aí, Henrique? É difícil? É simples? Primeiro, você tem uma connection string. Nessa connection string, você abre a connection string e depois você executa comandos. Se, por exemplo, você quer executar um insert, você vai usar um SQL command. Se quer executar um select, você executa o command e depois executa o reader. Vocês querem fazer uma brincadeira dessa aqui para fazer um select dentro da base que a gente já tem e devolver um dado? Numa action, por exemplo, devolver um JSON? Vamos fazer uma brincadeira dessa? Então vamos lá, vamos conectar o nosso banco numa controller, depois a gente vai falar um pouquinho de ORM. Então vou criar aqui o demo set. Vamos nesse cara aqui, demo 07. Chegamos na metade, hein? Então vamos lá, vamos botar a connection string aqui, ó. Então quando você trabalha com connection strings, o interessante é você fazer isso aqui, ó. Connection strings. E aí eu tenho minha connection string, vou chamar do banco lab07. Esse é o nome que eu vou usar para pegar do JSON, beleza? Como é que eu pego a connection string da maneira mais fácil possível? Mais fácil, com o mínimo de esforço. Tem aqueles arquivinhos UDL que o pessoal usava antes, né? Mas antes eu prefiro fazer isso aqui, ó. Aqui, você vai no Data Connections desse cara. Olha, já está conectado na minha conta do Azure, rapaz. Se tivesse um banco aqui, eu podia pegar ele. connectionstrings.com, esse aqui, ó. Se você quiser acesso a qualquer banco de dados, está aqui, ó. Pá, cadê? SQL Server. Sybase, SQLite, SQL Server.
Compact, SQL Base, SQL Server, tá aqui. Então tem um pra cada aqui, ó. SQL Client, Provider, SQL Server. Ele te fala as versões aqui, ó. 2000, Azure, 2019. Esse cara que a gente está usando é um LocalDB. A conexão dele tá aqui, ó. LocalDB. Isso aqui já vem no .NET, na instalação do Visual Studio. Quando a gente fez a instalação lá das bases de dados, já tinha LocalDB, já tem o Windows Authentication. Venho aqui, ele vai listar minhas bases, possivelmente, ó, o banco do Lab 6. Testar, tá beleza. Testei, conectei, pá, bonitão. Uma vez que conectou aqui, pessoal, dá um botão direito e vai em Properties desse cara. Tá aqui, ó. Não precisa nem olhar, que ele já tem a Connection String bonitona. Feitinha. Uma vez que a Connection String tá feitinha, vamos lá na Home Controller. Como é que eu recebo mesmo algum item via construtor? Eu quero receber aqui a configuração. Eu uso qual tipo? A classe concreta ou a interface? Configuration. Using Microsoft Extension Configuration. Config. Então aqui vem a mesma coisa, né? Convenção lá, private read only, underline, config, né? Eu nunca gosto de deixar o objeto sem nada, eu sempre deixo ele inicializado, pelo menos como nulo. Isso aqui não muda nada, ele vai estar inicializado em um ponteiro de referência. Lembra no Excel que a gente inicializa os objetos? Então sempre anula ele aqui, que você já põe ele num lugarzinho de referência nulo, mas põe. Então beleza, no config desse cara aqui, stringccon, que é igual config ponto get connection strings. O nome da minha connection string eu não lembro mais, então eu vou pegar aqui. Esse aqui é banco lab 7. Eu faço as coisas meio inconsciente, aqui tá banco lab 6, aqui eu pus o banco lab 7. Porque o banco realmente era do lab 6, mas enfim. Legal. Então eu tenho aqui a configuração, já recebi o iConfiguration, passei ele no construtor por injeção de dependência. Por que ele fez, Henrique? Você já fez alguma mágica? Não, pessoal. Lembra que o configuration ele já traz por default aqui no Startup? Ó? Ele já recebe o iConfiguration pronto. E uma vez que eu repassá-lo, não vou sofrer nenhuma ameaça ou algum problema do gênero. Então, beleza, tá lá o configuration, já tem o string de conexão. E aí aqui, o primeiro ponto que a gente faz é criar o objeto de connection string. Por que o using, Henrique? Eu vou explicar isso daqui, a visão do garbage collector, e vou explicar para vocês dentro do Excel como isso se comporta. SQL connection system.data.client, vamos instalar. Esse cara eu preciso, que é o base ali pro... É interessante a gente pegar 3.1.19 do framework. Mas como esse cara aqui eu tô vendo que ele não tá na 5, ele não tá acompanhando muito a versão do framework do .NET, não existe framework 4. Então significa que esse cara aqui ele tá sofrendo modificações isoladas. Se ele tivesse ali o framework 5, 5.0.1, aí eu já desconfiaria. Eu ia falar, opa, peraí, deixa eu ver as outras versões. Mas como eu bati o olho aqui, ó, e vi versão 483, ó, versão usando no Get 3x, então, ou seja, da versão 3.1 do .NET em diante. E aí ele atende aqui, ó, framework, é interessante você ver as dependências que ele tem aqui, ó, 3.1, .NET Standard 1.3, 1.4, Standard, UAP, Windows Version, então tem uma série de versões aqui, ó, Xamarin, não sei se vocês já ouviram falar nisso aqui em Xamarin. Se não ouviu, a gente vai eu pego o último dia lá, a gente pega umas brincadeiras para mostrar para vocês algumas coisas legais. Até com o Blazor mesmo. Sobrar um tempinho, a gente monta uma telinha em Blazor. Eu monto aqui no final de semana e apresento para vocês e tá tudo certo. Ah, do bar a gente faz ali do pedido no mobile, da mesa, sei lá. Esse aqui é a minha conexão, que é igual a um new.
SQL Connection, e aqui eu vou passar a minha conexão. Beleza, conexão.open. Então aqui eu estou abrindo a conexão com o banco de dados. Qual que é o principal ponto de observação aqui? Quando eu uso um bloco using, o que acontece? O final dessa última chaves é a mesma coisa que eu tivesse feito isso aqui, ó. E o close. Porque ele já encapsula os dois caras, no caso da connection string, ele já faz o dispose e o close. Então beleza, fiz aqui a conexão, depois eu tenho aqui o meu CSQL, que é uma string. Que é igual a um select, asterisco from, não sei qual que é a tabela lá, mas vamos olhar, pessoa. O SQL ele não tem frescura de ser case sensitive, então, é um banquinho bacana para quem quer aprender no começo aí. Também tem aqui o using para SQL command, como a gente comentou lá, tem command, que é igual a um new SQL command, que eu vou passar aqui o banco de dados e a conexão. Também dentro de outro using. Mesmo conceito. Saiu daqui, Inês é morta, tá tudo certo. Legal. E aí dentro do camaradinho aqui, eu precisava ter um objeto para devolver, né? Vamos criar um objeto pessoa aqui para a gente receber isso. Pessoa. Vou colocar no modelo, né? Para ficar certinho, né? Legal. Quando a gente tem um command, pessoal, sempre que você vai receber um select, você precisa jogar esse cara no objeto para percorrer. E o objeto que você percorre dentro do ADO é esse meu amiguinho aqui, ó, um data reader. Então, uma vez que você tem o command, que você executou o command, e aí no command eu tinha alguns parâmetros para passar. Por exemplo, se for uma história de procedure, command type é igual um command type ponto storage procedure. Se for um select lá numa storage procedure, se for rodar uma tabela que você quer passar só o nome da tabela e voltar o full scan da tabela, todo mundo lembra que é um full scan? Select asterisco from, bota a tabela inteira. Isso daqui é a diferença que você tem que fazer para rodar uma procedure. Só isso. Então se o nosso select fosse uma procedure, ele rodaria só eu mudando isso aqui. E aqui eu passaria o nome da procedure. Beleza, então como eu não tenho nada, eu tenho um data, SQL Data Reader, SQL Data. E aí o Data Reader ele não tem uma instância, né? Ele tem um command .execute reader. Beleza, dentro desse execute reader eu faço um while SQL Data Reader.read. Ou seja, enquanto ele tiver registros, ele vai estar trabalhando com esse cara aqui. A gente coloca o tempo de execução do mesmo cara. Então tem um cara aqui, system. Ó, stopwatch. Vou pegar aqui uma view bag com tempo, que é igual stopwatch.milissegundos, beleza? Então legal, vou percorrer esses dois caras e vou fazer o seguinte. Tem aqui a minha lista de pessoas, ponto add, new pessoa. E aqui eu tenho o meu SQL Data Reader, que é esse cara aqui. Opa. CPF. Aí ele passa um arrayzinho. Eu já vi gente fazer isso aqui, ó. Se entra um campo no meio, cara, quebrou sua aplicação. Então eu prefiro fazer isso aqui, usar o nome do campo. CPF. Como ele volta um object, sempre é bom separar esse trem aí. CPF, o outro é nome, né? Nome. Beleza. Se tiver tudo certinho não vai dar problema. Então aqui ele fez isso, beleza. Na home controller, na index, vamos colocar o tempo. H1.
Puta, me lembrar aqui, viu, bag, né? Às vezes dá uns brancos. Beleza. Vamos ver quanto tempo ele demora para fazer isso. Conectar no banco, fazer o select, rodar e pumba. Se você rodar o demo 7, funcionará, Henrique. ...171 milissegundos, beleza? Então isso aqui a gente fez a primeira parte ali rodando o ADO, puro e simplesmente ADO. Uma das coisas que eu tenho um certo... Para select, beleza usar ADO, tá? Mas para insert, para update, cara, dá muito trabalho. Então para isso, surgiu um cara chamado ORM. O que é ORM? Ele simplesmente é o objeto relacional, o mapeamento do seu objeto relacional. Então, ele faz um mapeamento do que você tem no banco de dados. Então, esse é a principal vantagem. Para fazer insert, updates e deletes, delete pode ser rodando no ADO também, mas update e insert, cara, é muito mais fácil. Porque uma vez que você tem o objeto e você preencheu o objeto, aquele objeto já representa seu banco de dados. Alguns problemas que você tem dentro da estrutura do ORM, que eu acho seríssimos, é toda a traqueabilidade que ele tem. O que é traqueabilidade? Parece o Tite falando, né? Não, o traqueabilidade que ele tem, ele precisa saber de muita coisa. Estado do objeto, então você foi no banco de dados, qual que é o estado desse cara, ele mudou. Então quando você vai, você tem um banco muito extenso, com muitas entidades, caraca do céu, você fica maluco, porque o objeto é muito grande, ele traz muita coisa, e aí a sua aplicação começa a ficar lenta. Então você precisa saber trabalhar com o ORM antes de simplesmente implementar o ORM. Então você vai encontrar vários problemas ali na sua aplicação. Primeiro deles, o modelo que eu vou trabalhar com o meu ORM. Qual modelo que você vai escolher? Um database first? Já tem um banco lá pronto? Eu vou importar o banco? É um risco. Porque o seu banco está cheio de regras de negócio, aqueles bancos antigos. Estão cheios de regras de negócio, cheio de regras engessadas, alguns com problema de integridade referencial, sem primary key. Quem nunca, né? Alguém já viu um banco aí sem primary key? Então, com um cenário desse, cara, eu acho muito difícil ali de você emplacar um ORM. Ele teria muito trabalho para fazer o negócio funcionar e eu acho que nem funcionaria, porque o Entity Framework, principalmente, ele precisa de uma chave. E eu teria que definir qual chave que é dentro da minha entidade de modelo. O que é minha entidade de modelo mesmo, Henrique? Isso aqui, ó, quando a gente criou aqui dentro dos nossos modelos, pessoa, essa é minha entidade modelo. Ele tem um ID e esse ID, como a gente falou, ele é uma chave, não é? Quando você não tem uma integridade referencial no banco como chave, eu tenho que forçar aqui para trabalhar com chave. E eu nem sei como o Entity Framework se comporta com isso, tá? A gente pode até fazer uma brincadeira. Eu nunca pus um ORM num cenário desse que não tem chave. Então, nesse cenário, o que os caras pediam? O que você recomenda? Mantém do jeito que tá ótimo. Se o sistema está funcionando assim, já me alegra de ver que isso está funcionando há 15, 20 anos. Então não mexe não, bicho. Não mexe, senão você vai trazer problema. Então esse é o principal discernimento aí que a gente tem. E aí, beleza, vamos partir, isso é um brownfield, tá, pessoal? Quando a gente pensa ali de um terreno que é lamoso e cheio de musgo, é um brownfield, é um terreno assim, onde você tem que andar com cuidado, senão você afunda, se suja. Então, pense muito bem antes de meter a mão ali em qualquer coisa num brownfield, que você pode se melecar muito e melecar quem está por perto. Mas vamos partir para um greenfield, que é um pasto, aquele caminho verde, lisinho, plano, que você olha no infinito e você vê tudo verdinho. Então esse é o greenfield, que é o cenário do Model First. Você está como que é o nosso cenário, né, na aplicação do bar. A gente está modelando os domínios, está tendo todo o capricho de se preocupar com o que é um para muitos, muitos para muitos, um para um.
tá criando toda a integridade do sistema baseando-se no negócio que a gente vai implementar. Isso é um greenfield, ele pode ser feito tanto em model first quanto em code first. Pode ser feito em database first também? Pode, cara, mas ali você pode levar uma série de regras que você está acostumado no banco de dados, que quando você importar isso para o seu code first, ele vai trazer caquinhas ali para o seu código. Quando você cria direto no banco de dados, você acaba não se atentando a alguns detalhes muito importantes ali, como nome de campo, nome de relacionamento. Então, ele vai trazer toda essa sujeira para o seu código, que é ruim, né? Dá para conviver com ele? Dá. Mas, cara, hoje você tem a versão do Entity Framework Core que ele mudou drasticamente. Eu até tinha escrito, acho que no de C Sharp, acho que eu tenho alguma coisa que eu coloquei lá de que mudou drasticamente a performance, né? Deixa eu até olhar aqui, que eu tenho esse slide fácil aqui. Eu não me lembro qual era, 07 também, 06. Eu abro aqui rapidamente, porque ele fala de performance e de diferença de performance entre os dois, né? É esse mesmo aqui, ó. Então, assim, porque na minha cabeça eu sempre achei que a primeira coisa que você devia fazer no projeto era modelar, fazer um modelo conceitual, depois um modelo básico do banco, sabe? Então, o que você está dizendo aí é que, na verdade, a gente não é esse o caminho a seguir, né? Cara, a primeira coisa que geralmente eu faço no sistema é um movimento chamado Event Brainstorm, que não é modelar nada, é entender o que é o meu negócio, entender os domínios que eu vou precisar, entender quem são os meus agregadores, que foi o primeiro trabalho que a gente fez naquele PowerPoint. Então, eu, Henrique, eu faço dessa maneira, tá? Não estou dizendo que o modelo que você faz está errado ou que o meu está certo, não. Eu acho que para mim é mais organizado, eu consigo ter uma visão do todo bem rápido, para eu fazer esse modelagem de domínio, porque eu vejo muita gente fazendo, vamos construir o sistema em ágil. Beleza, vocês sabem o projeto que é todo? Qual que é o projeto inteiro? Sei, mas eu vou criar sprint a sprint. Eu falei, cara, por que você já não mapeia tudo que você tem de entidade de domínio, já entende ali o seu negócio por trás, testa esse modelo se atende, e depois você segue desenvolvendo, porque você vai começar a desenvolver que nem maluco. Aí chega aqui, puta, vai ter que quebrar tudo isso. Aí você quebra um monte de coisa que você já fez e vai ter que reconstruir. Para mim, o ágil trouxe muita facilidade. Foi, puta, eu posso fazer uma caquinha aqui nesse sprint, deixar um débito técnico por falta de tempo. Mas eu já aviso o Scrum Master que na próxima eu vou precisar, vou pegar uma atividade pequena porque eu tenho tantas horas para resolver aquele outro débito técnico que vai causar problema na sprint 3 sprints para frente. Então, coisas que o ágil traz de benefício, né? Você consegue se organizar. Vou colocar para funcionar, mas eu sei que não tá bom. Ou então eu vou colocando menos histórias na sprint e vou deixando, por exemplo, a capacidade da galera meiada ali e vou começando a trabalhar a melhoria. Então, tudo isso são coisas que o Agile trouxe, né, para os projetos. O banco é a última coisa que eu penso, porque o banco, para mim, pode ser qualquer um. Quando eu penso no modelo, eu não estou pensando no banco, não. Porque se for um modelo NoSQL, como é que vai ficar? Cadê meu Deus? Onde está o Deus nessa história aí? Não tem, porque você não sabe onde vai persistir. Como? Eu vou jogar a entidade inteira com seus filhinhos ali dentro. E é isso, né? Com seus filhos, a hierarquia de filhos, igual a gente tem aqui, ó. No nosso... Cadê? No nosso projeto, a gente não tem hierarquia aqui de objetos? Tem uma hierarquia simples, mas tem uma hierarquia. Pedido, cliente, muitos, mesa, status. Isso aqui pra mim não é uma tabela, não. Longe disso. Eu sei que eu tenho esse cara aqui, ó. E é exatamente esse paradigma que eu quero quebrar de vocês. É exatamente esse paradigma, porque amanhã ou depois, isso aqui, eu persistindo um pedido, eu vou levar o pedido, a mesa, o item vai levar o produto. Então você vai levar uma série de coisas para dentro de um JSON. E tá lá.
Quando a gente tiver o pedido na mão feito, a gente dá um faz a transcrição dele para JSON, faz uma serialização dele para JSON para vocês entenderem. Quando você persistir, você vai persistir um JSON. Então não muda nada para você. Então beleza. O que mudou um pouquinho do Entity Framework para o Entity Framework Core foi principalmente as queries. Que as queries aqui dentro do Entity Framework 6, elas eram meio burras, assim, bem ruins. Do Core melhorou? Cara, depende do ponto de vista, melhorou muito em relação ao 6. Então muita gente usava uma abordagem, ou um approach, como vocês acharem mais chique, de separar o que é command e o que é query. Query eu escrevia na mão, command, que é insert, update, delete, eu usava os recursos do ORM, que para mim, ó, filé. Atende muito bem. A gente já discutiu bastante sobre isso. Como funciona isso daqui, pessoal? Eu tenho aqui uma aplicação que manda a requisição para o database provider que persiste no banco de dados. Muito simplório, né? Mas o que isso quer dizer? Quando você está usando uma abstração de um ORM, tanto faz muito o seu banco de dados, desde que você tenha abstraído o seu database provider. E eu vou mostrar para vocês uma forma de se fazer isso. A gente vai criar ali um repositório genérico. Eu vou mostrar para vocês uma forma de abstrair isso com um repositório genérico que você pode abstraí-lo para qualquer banco de dados e a sua aplicação continua sou o dono. O que você vai mudar é uma classe que você vai implementar ela de uma maneira diferente. Se você quiser escrever ADO, se você quiser usar Entity, se você quiser usar Sybase, o que vai mudar é a implementação de qual banco você vai fazer. E lembrem lá quando a gente falou lá no comecinho que eu coloco lá use SQL, use Sybase, use MySQL, use Mongo. Tudo que tiver provider para Entity Framework você consegue implementar simplesmente com essa linha de código. Sua aplicação inteira continuaria funcionando. O que mudaria era simplesmente duas classes. Uma classe de implementação para as regras daquele banco de dados e a segunda seria a mudança de qual provider você vai utilizar. Só isso. Então é essa abstração que ele está querendo dizer para vocês. Porque o database provider ele faz toda a transcrição do comando que você passou para a linguagem do database. E o contrário também, ele pega o que o database respondeu, transcreve para uma linguagem que represente o seu objeto de retorno, de response. Então tem esse caminho aí que é muito legal o ORM, né? Não só a Entity Framework, tem outros que fazem isso também. Existe uma série de ORMs. Dentro de .NET, se a gente for pesquisar, o Entity Framework nem é o mais rápido. Se vocês querem saber. Aqui, ó. ORMs.NET. Então, uma diferença grande entre o Dapper e o Entity Framework é simplesmente a ideia de você não escrever queries para insert, para update, para delete. O Dapper é simplesmente isso. Ele abstrai a questão do ORM de converter isso em objeto, mas é tudo queries. Tem que escrever todas as queries, né? Aqui, ó. Cadê? As queries estão... Cadê? Aqui, ó. Queries com Dapper é aqui. Queries com Dapper é com insert. Entre usar isso e usar um ADO, eu simplesmente implementava o que o Dapper faz. Eu tinha uma implementação de ADO que fazia exatamente o que o Dapper faz. Encapsulava essa transcrição do meu objeto para query. Mas no fundo usava ADO. A diferença entre Entity Framework e Hibernate, .NET 5, .NET Core 2.2. Então tá melhorando bastante a performance do Entity Framework, né, em relação a cada evolução do .NET. O maior afetado é o Entity Framework. Se a gente procurar ORMs comparativo, eu vou olhar em imagens. Isso aqui, será? Isso aqui. Aqui, ó. Entity Framework, Hibernate e Dapper. Isso daqui é a memória em bytes, isso daqui... ele só está comparando memória. Olha a quantidade de memória que o Hibernate usa para fazer essa one-to-many e one-to-one. Então, dos três, já é fato que a gente não vai usar o Hibernate, que ele é o pior. Dentro do .NET, né? No Java ele é bom.
aqui em tempo. Entity-Framework, o NHibernate também é o piorzinho em tempo, mas o Dapper tá com performance melhor? Não, tá aqui, ó. O .NET tá também com um tempo razoável. Tá melhor que o Dapper. Na parte de deleção, o Dapper é pior, o NHibernate é melhor que todos. Então são cenários aí que você precisa entender a sua aplicação, o que ela vai fazer, para entender ali qual é o melhor cenário que você deve usar para atender isso. Cara, na maior parte dos cenários, o Entity Framework atende bem. Então é legal procurar testes, era bom fazer um teste de performance depois, gravar alguma coisa desse tipo. Mas mudou bastante, vem evoluindo muito o Entity Framework em relação a isso. Tem engenheiros de produtos ali que estão sempre olhando, principalmente para SQL, tá, pessoal? Porque quem faz o plugin para Oracle, na maioria das vezes, não é a Microsoft, né? Para Sybase talvez seja, para Postgre. Os bancos que estão ali diretos disponíveis no Azure provavelmente é a Microsoft, mas os outros eu acredito que não. E aí ele vem com a linha de trabalhar com Entity Framework Core, né? Seria definição de entidade, que eu acho que todo mundo já pegou, né? Você precisa ter um cara chamado ID, ou ter ID com o nome da classe, é interessante também, para ele definir esse cara como a chave da minha tabela. A parte de contexto, sempre você usa um cara chamado dbContext, que nada mais é do que o seu contexto com o banco de dados. Isso aqui é importantíssimo, você ter o conhecimento do dbContext. Isso aqui você implementa toda hora. Quando eu trabalho com esse conceito de dbContext passando para o meu base, esse cara é onde você não tem a necessidade de repassar a connection string, repassar todo o contexto de configuração, ele já está pegando contexto de configuração padrão, que é dentro do database connection strings, ele já está trabalhando com essa injeção de dependência também. Se você não configurar no startup aqui, sua connection string não vai ter connection string, ele vai reclamar. No startup eu tenho que configurar o contexto do Entity Framework para que ele funcione nessa formatação aqui. E aí, uma vez que você fez isso, ele já chega o objeto do seu contexto prontinho, connection montada, tudo nos trinks. E aí, aqui tem a parte interessante, que é onde eu tenho o depara do meu banco de dados. Onde eu tenho a tabela e o objeto que ele representa. Na verdade, é o contrário. Esse nome é o nome que ele vai dar para a tabela e aqui é a entidade representada no meu lado. Então, é o papel do Entity Framework. Ele vai fazer que a tabela candidatos enxergue como person dentro do meu código. Então, sempre que eu digitar person ponto qualquer coisa, ponto first name, last name, é o candidato lá do banco. Então, ele faz o DB7, ele faz esse parse entre o dado que está no banco de dados e o seu objeto físico que está no seu código. Então, ele faz essa model binder que a gente falou ontem, né? Ele transcreve o dado do banco com seus respectivos nomes nos mesmos caras que estão relacionados a esse mesmo objeto que se refere aqui no DB7. Então ele faz esse... Exatamente. Vou colocar candidatos? No mapping? No mapping você vai ter que usar isso aqui, ó, candidatos.firstname, candidatos.lastname, que isso aqui é a propriedade que está disponível, né? O objeto é pessoa, mas o mapping do banco de dados que vai voltar é candidatos. Se você precisa fazer um select na base para fazer a mesma coisa que a gente comentou, a gente vai montar esse exemplo aqui. Faz a mesma coisa que a gente fez naquele select inteiro. Abre conexão, abre command, faz select. Tá fazendo exatamente a mesma coisa aqui, tá? Então, uma vez que você injetou a dependência do seu contexto, ele está disponível para ser usado aqui, você só chamá-lo. E aí você tem as queries, que eu vou usar esse modelo de queries daqui a pouquinho, tá? Para a gente fazer algumas. Então, eu tenho queries que são chamadas de link, e eu tenho alguns tipos de carregamento de dados, que é o explícito, o eager
que é o atrasado, e o lazy, que é o preguiçoso. Esse aqui é o mais perigoso. Que na verdade ele traz lembra que eu falei do produto cartesiano? Eu tenho uma entidade pai pedido e eu tenho o item do pedido. E aí eu coloco dentro do item do pedido a entidade pedido também, por um acaso. Quando eu faço o lazy load, ele vai trazer, e o eager load, ele vai trazer pedido, item do pedido. Se tiver 10 itens do pedido, cada item do pedido também tem uma referência para o pedido, que também tem uma referência para o item do pedido. Então vira um produto que o .NET nem consegue mapear para você. E nesses casos a gente tem que usar um automapper para limar todas essas dependências e devolver só o que é referente ao objeto real para você. Isso aqui a gente vai passar por um cenário desse. Como é que a gente relaciona dados, né? Fazer um relacionamento entre dois contextos de dados diferentes, que é o explicit load. Consigo passar o cidade para esse cara aqui, ó, e depois carregar os objetos filhos dele. Também dá para fazer isso. E vamos fazer uns carinhas aqui que a gente vai brincar bastante coisa aqui dentro. Vamos só fazer esse exemplo aqui para a gente trabalhar com o mesmo modelo que a gente desenhou para o nosso camaradinho lá, que é a pessoa, né? Por onde que eu começo, Henrique? Primeiro instalando o Entity Framework, né? Manage no Get Packages. Entity Framework Core. Aqui, ó. Gritou 5. Então vou no 3. Ele já traz Analysis, Memory, Abstrações, Dependência, tal. Aqui, beleza. SQL Server, que é o banco que eu vou trabalhar, e boa. Tá tudo instalado aí. Então vamos lá. Então vou montar aqui o nosso DB7. Então eu vou criar uma pastinha aqui chamada contexto, tá, pessoal? Contexto. Criar um demo 07 contexto. Esse cara aqui, vocês lembram de quem eu herdava? Nossa, mãe de Deus. Ó, eu vou ter que incluir aqui na entidade que a gente criou como modelo um item, beleza? ID. Ele vai dar pau. Legal, como a gente... Oi? E como é que você faz? Você já tem entidade criada, né? Agora o entity ele faz sincronização e não mexe nos dados que estão lá. Se ele já tivesse 10 registros, aí eu esqueci esse campo, eu vou gerar novamente. Ele mata os 10 campos? Não, ele vai matar os 10 registros, ele vai deixar um campo nulo, né? A gente pode até incluir um campo aqui depois pra você ver como é que funciona. DB, como a gente falou lá. Não, vamos incluir, pô. Se tá com curiosidade, a gente faz. Não tem. Na verdade, no banco tem, né? Não tem aqui porque eu não tava usando, né? E aqui eu vou repassar para a classe base as opções. Legal. E aí eu preciso fazer o DB7, né? Que é a propriedade aqui de DB7, que é aquele famoso depara que a gente falou da minha classe pessoa, que é o meu objeto local que está lá em Models. Ctrl ponto aqui, que posso ser pessoas também. Como meu banco já existe, é bom eu seguir o nome, tá ali pessoa. Para ele não criar uma outra tabela lá, pessoas no banco, tá? É aqui que eu faço o override para fazer o mapeamento, que é onModel configure e onModel creating. Então nos dois eu tenho o onModel configuring, eu montaria aqui minha connection string, tudo que eu preciso fazer do banco de dados, relativo a cache ou alguma coisa do gênero. Aqui eu faço outros mapeamentos. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um mapeamento para essa tabela, para esse cara aqui, ó, model builder ponto entity pessoa ponto to table, que aqui eu falo qual que é a tabela, pessoa
ponto property no CPF ou no nome. No nome tá certo, né? O CPF tá em varchar max. CPF ponto res column type varchar ponto max length de 20. Então isso aqui eu faria a configuração da tabela da propriedade CPF, que ela é 20. Então se você quisesse configurar como varchar, você passaria aqui res max length 20, property CPF, to table pessoa, e aí tudo certo. Geralmente eu faço isso aqui, ó. Eu separo aqui, senão fica todo mundo como varchar. Eu separo assim, ó. Só pra você ter uma ideia. Eu separo linha a linha e faço um para cada cara. E esse é o processo mais trabalhoso do Entity Framework. Não, aqui como é que eu posso te dizer? O mapping, eu crio uma classe separada com extension method que recebe model builder. E aí você isola isso só para você não ter todo esse carambolhado de coisa aqui, ó. Então aqui você teria mapeado para definir tipos e tamanhos, é assim que faz. Eu preciso ver como é que eu faço para definir primeiro aqui. Então esse model create serve para isso. Se você tivesse uma classe de mapping, eu poderia ter uma classe de mapping que eu só faria assim, ó. Map ou model builder.map pessoa. Eu deixaria algo pronto nesse sentido. Mas a gente vai fazer assim também. Beleza, tá feito aqui o meu contexto. Eu preciso simplesmente ir lá no meu Configure Services, né? No startup desse cara. Como eu não fiz configuração nenhuma, e esse cara é do Demo7, tá certo? Eu preciso configurar o meu Entity Framework. Então, services.add com dbcontext. Aqui eu passo quem que é o meu contexto. É o demo07 contexto. Beleza, Ctrl ponto para ele adicionar ali a referência. Eu fiz caquinha, beleza. Options. Isso daqui é para eu passar qual banco de dados que eu vou usar, tá? Então passa essa lambdazinha aqui para startar, tipo como se fosse uma função imediata. op. Agora eu não lembro se é use SQL Server. É só isso aqui mesmo. Use SQL Server. Acho que é este cara aqui. Esse aqui mesmo. Use SQL Server. Lembra que eu tenho a configuração? Configuration.connectionStrings. Eu não lembro o nome da connection string, que é forçar demais minha mente. Vamos olhar aqui na home controller que tá aqui, ó. Não tá nessa, tá nessa. Tava o nome da connection string, que é o banco, tal. Então peguei a conexão do banco. E aí, Henrique? Feito isso, o que mais você precisa fazer? Feito isso, tá feito. Então configurei o contexto, meu dbcontext. Já criei a injeção de dependência desse cara. Então quer dizer que se eu passar aqui o meu construtor, esse maluquinho aqui, contexto, ele já vem instanciado? Então eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, na privacy, beleza? A privacy tá aqui, vou pegar a pessoa, var tabela, que é igual underline context, ponto to list, ponto pessoa, ponto to list. E eu não fiz select, né? Só fiz o stop, start. Beleza, no privacy eu vou pegar a mesma coisa que eu tenho no index aqui, ó. E vou rodar no privacy também. Beleza? Beleza, que tava funcionando já, né? 172, 6 vezes pior. De 1 para 7, de 1 para 2, de 0 para 2, 0 para 2, é que sempre vai ser pior, ó. Sempre vai ser pior. Vamos fazer um negócio? Agora, inserir muitos registros. While. Então, declare
arroba aí, arroba start, declare start int, int assim, né? Vamos por 100 mil, tá pra começar a brincar, né? E aí eu tenho que fazer quando faça até, eu tava pensando aqui como é que eu faço iniciar, end, aqui eu vou fazer insert into, vamos fazer assim, nem que a gente inclua a mesma informação, guardar a mesma coisa aqui. Será que isso funciona? Vamos lá. Deixa rodar, sem piedade. Tem 1000. Nossa, já tem 119 mil? 100 mil, tá bom. Vamos rodar 100 mil aqui. Vamos ver a diferença de um pro outro. Depois a gente põe mais 1 milhão. Vocês verem, ó, 350 milissegundos. 128. 500. Cara, é no mínimo 5 vezes mais lento. Mas a praticidade de se fazer isso... Olha a diferença do código. O código é isso. Olha isso aqui.